Vou comentar algumas coisas aqui do índice. Hoje de manhã ficou gravada a sala que foi feita lá pelo YouTube também, então quem acompanhou de manhã conseguiu ver em tempo real algumas leituras, principalmente sobre essa aqui, em relação a essa queda aqui. Então que a gente estava tentando operar na venda, isso aqui tem muita força, muita pressão, isso aqui é bastante íngreme, então tende a ter continuidade. Acabou que não teve muita continuidade, o preço voltou praticamente em V aqui para cima. E quando isso acontece, a gente vai perceber nas barras, né? A gente consegue observar nas barras que começa a mudar o comportamento. E se alguém está posicionado ainda, vai ter que saltar fora aqui em algum lugar. É, e aí, a partir desse momento aqui do dia, eu vou comentar algumas coisas, que aqui foi bastante falado lá de manhã. Acho que até esse ponto aqui assim. Que nesse ponto o mercado ele já tinha desenvolvido aqui um tipo aqui de linha de tendência de alta. E aí você comprar aqui no meio acaba que muitas vezes você pensa que está comprando aqui uma correção desse impulso para fazer isso aqui e aí ir lá para cima. Se você compra aqui no meio, você vai errar muitas vezes, porque aqui a probabilidade ela é bastante equilibrada. Então, não é que é errado comprar, mas quem compra aqui primeiro tem que usar o stop correto. Então, se você compra aqui nessa região, tem que usar o stop aqui para baixo pelo menos. E aí buscar risco retorno. Então, se o teu stop fica aqui para baixo, você vai ter nesse caso uns 1.000 pontos de stop, você precisa buscar mais de 1.000 para cima. Nesse caso aqui funcionou. Mas infelizmente a maioria das pessoas que entram no meio aqui acabam não segurando até os alvos, e isso é necessário. Então por isso que a gente nem indica muito entrar, porque quem entra aqui, no cenário do dia até esse momento, você tinha uma queda, uma alta, então você estava lateral, e aqui é o meio da lateralidade. Então tudo, qualquer padrão de entrada aqui vai ter 50% de probabilidade no máximo. Além do mais, aqui também você tinha uma TTR nessa região, então não é tão interessante. E aqui alto aqui nem se fala então, porque aqui você está alto com impulso forte, então vender fica difícil porque tem muita pressão na compra e comprar também fica difícil porque você está muito alto. Aqui é uma região muito vendedora. Até mesmo a abertura do dia aqui já abriu lá no magneto do dia anterior e começou a cair. Então, um trade que acho que até foi falado na sala, mas que a gente não estava comentando muito ainda foi esse aqui da barra 3. Acabou que eu não consegui porque eu não estava aqui acompanhando direito, mas eu ainda entrei depois na barra 4, que aí depois deu uma nova venda aqui com o scalp, e depois acho que essa aqui deu saída negativa, mas deu uma reentrada que deu positiva e a outra parte deu negativa. De manhã estava ainda um pouco acho que positivo. E aí para quem não consegue se posicionar aqui, talvez um novo trade aí aceitável é comprar essa barra ou essa barra, principalmente essa aqui de cima, porque você tem aqui uma linha que passa por baixo, você pode projetar, você tem uma linha que passa por cima. Então, sempre tem alguma coisa atrapalhando o trade, não tem nenhum trade perfeito. Então, você compra aqui, talvez você já está sujeito a que o preço falhasse novamente nessa região e você estaria comprando muito alto. Então, mas como isso aqui é um bom rompimento, ainda é aceitável. Quem compra aqui deixa o stop aqui embaixo, tem esse risco. Se isso aqui funcionar, muitas vezes vai dar aí 2, 3 vezes o teu risco. Então compensa ainda bastante você estar aí comprando depois um movimento muito forte. Isso aqui é muito mais forte do que esse impulso aqui de duas barras. Então é aceitável para quem compra aqui essa barra ou essa barra aqui em cima. Essa é uma das formas de se posicionar na compra depois de tudo isso, de todo esse movimento, depois que talvez muitos não conseguiram se posicionar aqui no meio. E outra forma boa também era você buscar as correções depois. Porque você tinha alvos lá para cima, um alvo importante era isso aqui, era o gap, que foi inclusive onde que o preço foi lá no final do dia. E uma forma era você tentar entrar aqui nas correções. Então, você pode tentar entrar até acima aqui de barra, uma H1. Não é o melhor padrão por ser uma barra negativa. Talvez melhor seria comprar essa barra. E também você consegue observar claramente que não é o melhor padrão de todos, mas é um trade razoável, mesmo que você mantenha o stop aqui abaixo. Claro, nesse caso teria sido estopado, mas não tem problema, que depois o preço ainda te mostra novas entradas e é preferível que você entre ainda na compra. Então essa barra aqui nem rompeu a máxima. Aqui você tem talvez aqui uma tentativa de duas pernas ou três pernas, dependendo como contar. Na média móvel, um tipo aqui de correção. Então isso aqui poderia levar para cima. Tanto é que quem entrou aqui na compra, mesmo que não teve um sinal tão bom assim, mas quem entrou na compra aqui ou aqui conseguiu ainda fazer sair no 0 a 0 ou com uma perda pequena, principalmente quem comprou aqui na média móvel.
Então essas são formas aí de tentar entrar na compra. Quando você vê que o mercado está subindo muito forte, aqui ele deixa aqui um gap grande, então esse aqui é um undershoot aqui, tem um espaço da linha de tendência. Então o preço estava indo aqui, subiu, tocou a linha de tendência, subiu, aí espera que toque talvez a linha de tendência para manter o movimento aí geométrico, mas ele muda de comportamento. Essa falta do toque aqui é porque o mercado está acelerando, mudou o comportamento. Então ele vai acima, então você espera já a partir disso mais alguma coisa para cima ou um reteste de máxima. Esse reteste que não aconteceu inclusive por bastante tempo, mas depois ele foi lá e tocou aqui. Aqui tentou, não conseguiu, o preço veio abaixo. Ainda era baixa a probabilidade nesse momento reverter, porque você tem aqui ainda ponto de rompimento, tem gaps abertos. Você, se quiser, pode monitorar os 50% do impulso forte, assim também faz bastante sentido. Então você tinha aqui mais ou menos 50%, tudo nessa mesma região. E quando o preço chega aqui, ele começa a produzir uma barra com corpo de compra, com uma certa continuidade aqui. Então a partir daqui é uma sidebar, a partir daqui você já poderia ter pensado em comprar um IOI, essas três barras, um padrão de compra aqui acima dessa barra. Seria provavelmente um dos melhores padrões de entrada no dia, então uma correção depois do impulso. Esse formato aqui, quando vem muito íngreme assim e falha aqui as primeiras tentativas de compra, e ele corrige muito íngreme, dá para ver por essa linha, isso aqui é normal acontecer. Tem exemplos disso, inclusive, no livro Reversões. Quando acontece isso aqui de forma um pouco íngreme, você não precisa se espantar se o preço fizer uma tentativa para cima, falhar e fizer perder mínima novamente, porque ele acaba que aqui é muito íngreme, então ele faz uma correção disso aqui e produz uma nova segunda perna num tempo gráfico maior, provavelmente. Mas, claro, dá para perceber isso aqui pelo gráfico de 5 minutos mesmo. E aí essa segunda perna leva até esse ponto aqui, que é um ponto importante, e vai produzindo um setup aqui de compra. Então, esse aqui provavelmente é um dos melhores trades do dia. Esse trade aqui eu fiz, ainda eu nem estava mais operando, mas eu estava olhando a tela ali num outro monitor e quando eu vi estava aqui o preço. Então eu comprei essa barra aqui e depois comprei, acho que essa primeira barra aqui negativa, quando estava formando que eu comprei um pouco mais aqui nela e ela virou pavio, foi um pouquinho e aí daqui a pouco foi todo esse movimento. E claro, não saí aqui, não cheguei a sair tudo aqui, saí uma parte aqui quando começou a voltar, eu achei que poderia ir mais. E o restante eu já tinha saído tudo aqui na máxima. Uns 80% da posição eu saí aqui. Então, claro, é, ainda assim ainda um bom trade que você tem probabilidade. Faz sentido a operação. Eu entrei aqui um pouco mais tarde ainda, deu um stop de uns 500 e poucos pontos. Baixou o preço médio aqui com a outra compra, então ainda assim dava acho que 400 e poucos pontos de stop. Mas o alvo mesmo, que o alvo inicial aqui já era 800 e poucos pontos. Então é algo que compensa bastante assim, no longo prazo. Algumas coisas que daria para ver no dia. E aí a gente comentou sobre isso aqui de manhã, que é difícil de ser revertido, ainda mais assim. E a gente comentou também que não dava para apostar todas as fichas nisso aqui, porque acontece, é revertido. 30, 20% das vezes acaba acontecendo o menos provável, e hoje aconteceu. E aí, se você vai olhar, você tinha cenário para isso também. Teve até gente que comentou depois lá no grupo sobre a MTR. Então, tinha assim uma MTR aqui. Tem essa linha de tendência aqui de baixa, mas você pode achar outras. Se você for desenhar, vai ter outras. Isso não importa muito, porque isso assim, é tudo em tons de cinza. Você não tem uma linha que é exatamente aquela linha correta. Você tem algumas possibilidades. E ontem o preço foi acima aqui um pouco, principalmente com o gap de hoje. Quando o preço volta para tentar testar as mínimas, ele falha em lá no fundo, que era um gap que a gente estava monitorando aqui de manhã. E quando ele falha em vir aqui no fundo e começa a ir para cima, isso aqui começa no tempo gráfico maior, provavelmente se configurar um padrão de MTR. Então você tem uma quebra do movimento de queda anterior, e aí você tem essa quebra, uma tentativa de vir abaixo, que não é tão interessante para a MTR porque é muito forte. Então isso aqui é ruim. Esse aqui é o gráfico de 15 minutos para mostrar o padrão aqui, para dar para observar melhor. E aí você tem uma barra grande, não só no 15 minutos, mas no 5, por exemplo, você também tem uma barra grande aqui, que poderia sim colocar o mercado no modo sempre comprado e ativar o padrão.
Só que, claro, aqui você ainda não sabe disso, você não tem certeza, porque o mercado até esse ponto aqui ele é ainda lateral. Então essa barra aqui não tem como comprar ela. Se você olha aqui o preço nesse momento, estava alto numa lateralidade, então você não compra essa barra. É, esse é o melhor, então poderia esperar e tentar pegar trades aqui no rompimento. Se fosse mais, tivesse mais paciência e quisesse melhores trades, pega aqui no rompimento, sabendo também que o alvo está próximo, então talvez vai querer fazer uma parcial ou não. Se deixar voltar, talvez teria até que desistir da operação, caso tenha comprado aqui, mas tudo bem. Você vai desistir sabendo que em algum momento você já pegou 1.000 pontos, fez talvez alguma parcial. Ou, claro, esperar outros trades de segunda entrada. Esse trade aqui, que foi um toque na média, que não funcionou tão bem assim, mas mesmo assim, em algum momento você já teria conseguido uns 500 pontos. E aí depois ainda o trade aqui do pullback foi talvez o melhor trade do dia, que esse aqui deu uma certa pontuação aí também e não teve muita dificuldade aí. O preço pegou aqui e aí foi mesmo. Porque é algo entrou aqui em consenso, tinha vários motivos, muitas confluências, então acaba que o preço tende a ir mais. E não é surpreendente o preço ter subido aqui, impulsos fortes e depois ter ido um pouco mais acima lá, finalmente testar esse alvo. Não é surpreendente e um dos motivos é isso aqui. Essa barra aqui que mudou o comportamento do mercado, o mercado nunca mais conseguiu vir a testar a abertura dela, então deixou um gap. Foi uma barra não só de pressão, mas foi uma barra forte. A gente só confirmou isso aqui quando o preço voltou a subir, que isso aqui era força, o preço não conseguiu mais voltar. E também o preço acabou deixando aqui esse undershoot que eu já comentei. Isso aqui também é, mostra aí um certo desequilíbrio e aí o preço pode ser que feche na máxima do dia muito próximo dela. E aí a gente não sabe se a máxima vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, mas quando o preço fizer uma máxima e depois eu vou começar a voltar aqui para dentro, para baixo, provavelmente até o fim do dia ele iria subir novamente e chegar perto das máximas. Foi o que aconteceu aqui. E aqui depois ainda voltou um pouco, mas ainda assim voltando um pouco. Quando chegou baixo aqui novamente, ele deu aqui mais um impulso para cima e ainda fechou bem perto da máxima. Então a máxima ele fechou uns 600 pontos de distância da máxima do dia e mais ou menos 3.400 aí, 3.500 pontos de distância da mínima do dia. Então ele fechou o dia muito mais perto da máxima do que da mínima. Isso aqui dava para observar que provavelmente iria acontecer quando estava acontecendo essa força aqui na alta. Então são algumas coisas que daria para ver hoje. Dá para ver mais detalhes se for olhando barra a barra, mas não adianta chegar a um nível de detalhe muito grande, porque senão ele acaba confundindo em vez de ajudar. O que ajuda mais acaba sendo muitas vezes essa ideia de olhar para aquele lado que o mercado está indo, ver a força e aí esperar uma chance para fazer a entrada, principalmente assim com ordens stop, esperar a barra fechar e entrar depois que a barra fechar. Entrar no rompimento da barra, seja para compra ou seja para venda.